Olá, amigos do Portal Piauí Hoje, o portal que conecta você ao mundo. Estamos iniciando mais um podcast Fale com a minha advogada, aqui com a minha amiga doutora Amanda Lyon. Eu sou Malu Barreto e estou recebendo hoje o doutor Rodrigo Leal, especialista em Direito da Saúde e Direito da Pessoa com Autismo. E a gente vai falar sobre isso, os direitos dos autistas. Tudo bom, doutor Rodrigo? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Malu. Obrigado, doutora Amanda. Queria agradecer o convite. Muito honrado em estar participando aqui do podcast. E vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre o direito dos autistas, né, doutora? Doutor Rodrigo, Malu, foi nós que a gente estudou junto, né? Fomos Isso, amigos de classe. exatamente. Foi Então, mesmo. hoje é um podcast entre amigos. O do Rodrigo Isso. já fiquei sabendo também que canta. Mas a gente vai começar falando aqui do direito das pessoas com autismo. Hoje, recentemente, teve uma novidade, né? A prioridade, uma lei sancionada agora pelo governador Rafael Fonteles, de uma prioridade na matrícula, não é isso, Exatamente. Rodrigo? Matrícula para estudantes da rede pública, né, terem prioridade nas matrículas para as escolas mais próximas de sua residência ou do local de trabalho do pai ou responsável. Hoje, qual é a demanda que você mais atende no seu escritório quando se refere aos direitos das pessoas com autismo? Olha, referente ao direito dos autistas, o ponto mais sensível, né, da questão dos direitos hoje é o direito à saúde dos autistas, né? O acesso às terapias, o acesso aos profissionais, o acesso a medicamento de alto custo, certo? Então, essa é a maior demanda e eu acredito que seja a mais veiculada, a mais divulgada, né, a mais falada aí nos veículos de comunicação, rede social, e eu acho que todo mundo já ficou sabendo, né, de um caso de alguém, né, que teve uma pessoa que teve tratamento negado, ou que teve, né, um tratamento interrompido por conta de um plano de saúde, ou atendimento do SUS, alguma coisa do tipo. Essa questão dos planos de saúde, ela vem sendo bem recorrente. A gente vê mais falar disso para quem já paga um plano de saúde do que o atendimento ao SUS. Como é que você enxerga isso? Tem essa diferença ou é só uma impressão minha? Não, não é impressão. Na verdade, nos últimos anos, né, com o reconhecimento do autismo, né, para o atendimento da saúde, né, da busca da saúde, que é um tratamento multidisciplinar. Vamos detalhar um pouquinho para a gente poder entender o cerne da questão, né? É um tratamento que exige, às vezes, múltiplos profissionais para cuidar daquele caso específico daquela pessoa, né? Que em grande parte são crianças, hoje que são diagnosticadas muito novas. Então aí entra várias nuances que podem fazer com que a pessoa não tenha o acesso à saúde de forma efetiva. Porque, por exemplo, veja bem, a questão fisiológica. Na questão fisiológica, eu não vou adentrar muito, porque é muito na área da saúde. Mas é quando a criança está na primeira infância, né, que o cérebro dela está mais suscetível a aprender aqueles estímulos. Então, existe um termo que eles chamam de plasticidade cerebral. É um período, uma janela de oportunidade nos primeiros anos de vida, onde aqueles estímulos têm mais chances de serem aprendidos por aquela pessoa e ela levar aquilo para o resto da vida. Então, se você perde aquela janela de oportunidades, entendeu? O tratamento ele fica muito mais demorado, né? Pode ser que a pessoa não desenvolva da forma como os médicos ou os terapeutas avaliem. Então, nessa corrida contra o tempo, as famílias enfrentam o quê? Negativas de planos de saúde, a carência de profissionais no mercado, certo? Que ainda é muito pouco. É a busca por novos métodos de tratamento, que ainda não temos profissionais aqui certificados. Sejamos bem realistas com a situação, né? E tudo isso chega a um ponto crucial na questão econômica, que os planos de saúde, eles querem o lucro. Eles não estão errados de querer o lucro, né? Só que aí a gente tem que pesar aonde entra a saúde e aonde entra a busca pelo Que é lucro. até um direito constitucional, né? Garantido ali, que está dentre os direitos sociais da população, da sociedade, então não pode realmente ser negado, é um direito pleno da sociedade, né, doutor Rodrigo? Exatamente, exatamente. A grande argumentação, né, vamos dizer assim, o grande escudo utilizado pelos planos de saúde para a questão de negar é a questão que não está inserido no rol da ANS. Que inclusive a gente teve uma votação semana passada que no frigir dos ovos não deu em nada, né? Ficou. Vai ser um rol exemplificativo, vai ser um rol taxativo. Bora explicar aqui para a galera o que Era é, isso que eu ia o perguntar. que O que é que isso, é o um que é rol rol? taxativo, o que é rol O exemplificativo. rol taxativo é um rol que coloca naquela lista só o que ele é obrigado a cumprir.
Então, se Os está ali... planos de saúde Isso, os planos são de obrigados a cumprir. Exato. O que está ali, se for taxativo, ao que está ali, ele tem que cumprir. Só e somente só, Malu. Essa lista é da Agência Nacional de Saúde. Isso. O taxativo Mas, é isso. O que está ali tem que ser cumprido. Se não tiver, o plano de saúde não tem uma obrigação. Então, E esse no é o rol caso, taxativo. as terapias, esses tratamentos, para quem tem TEA, tá em que lista? ela está na lista do taxativo mitigado. O que é isso? Admite exceções. Certo? Então, você pode utilizar de tratamentos de fora da lista da ANS, do rol da ANS. Que é como se fosse um exemplificativo. O rol Isso. exemplificativo, o próprio nome já diz, ele exemplifica algumas coisas. Então, você olha, por exemplo, o plano tem que cobrir isso e aquilo, mas não exime de cobrir outras coisas. Isso. Entendeu? Então, como a lista tem alguns exemplos, pelo fato dele ser exemplificativo para determinados casos, de início, de cara, muita família pega o não. E aí você tem que ir na justiça buscar o reconhecimento de que aquela criança precisa daquele método, porque ela é um E é caso demorado. excepcional. Com certeza. É um pouco demorado, né? Hoje ainda temos o entendimento ainda, apesar do entendimento superior já ser um pouco mais consolidado, né? Ainda temos tribunais ainda com muita, vamos dizer assim, não vou dizer resistência. Eu acho que falta um pouco mais de sensibilidade. Porque quando a gente está falando de saúde, a gente está falando de plano, a gente está falando de economia, mas no meio dessa situação tem uma criança, tem uma pessoa Isso. com a saúde em jogo. Então a gente tem que ter a sensibilidade, né, de às vezes julgar com um olhar mais Humano. sensível, mais humano, né? Às vezes a discussão começa falando de saúde e termina discutindo termos contratuais dentro do processo. Então, assim, a discussão que era a saúde de uma criança, ela passa a se tornar uma questão de cláusulas. Uma coisa fria, sendo que lá em casa a criança está sofrendo, a criança está precisando. Certo? Então é E esse no o grande SUS, embate. a gente tem, o que é que a gente tem hoje? Bom, Para o tratamentos, terapias, o que é que o governo federal oferece para essas pessoas com TEA? Bom, no SUS hoje ainda temos uma cobertura ainda deficiente, né? Você veja, os mesmos problemas que a rede suplementar, né, de saúde enfrenta, o SUS também enfrenta. Só que eu Falta acho, profissionais. exato. Aqui no Piauí, para você ter ideia, terapeutas ocupacionais, eles são muito escassos. E eu falo terapeutas ocupacionais apenas graduados. Existem algumas especializações ali dentro do curso que são exigidas para esse tratamento que poucos têm aqui no Piauí. Entende? E muitas dessas pós-graduações, elas não são feitas aqui no Brasil. Algumas pessoas têm que ir para a Argentina, Uruguai, para conseguir esse certificado e trazer para o Brasil. Outros vão para a Europa, Estados Unidos. Né? São E é uma demanda crescente, né? Crescente. Cada vez mais aumenta o número de diagnósticos de pessoas com TEA. Exatamente. Eu acho que hoje, com o conhecimento que a medicina chegou, né, Malu, né, doutora Amanda? Eu acredito que hoje, com todo esse nível de estudo, está se descobrindo aí, está se revelando aí abordagens mais efetivas na busca pelo diagnóstico, aliás, na descoberta do diagnóstico. Não é que não existia, né, mas eu acredito que hoje, com a medicina... Porque, vamos lá, é um espectro. O nome diz transtorno do espectro autista. O espectro, ele é abrangente. É abrangente, ele pode ser isso, né? E pode ser isso. Então, assim, muita coisa que antes era um autismo, por estar no espectro aqui, ele passava e a pessoa vivia. Às vezes até com convívio e tudo, chegava até a passar desapercebido. Mas hoje, com toda a técnica que temos, já dá para diagnosticar. Por isso que tem muitos adultos hoje também sendo diagnosticados, né? Doutor Rodrigo, os autistas hoje, eles são considerados PCDs? Sim. Por lei, né, questão de direito, eles são considerados pessoas com deficiência. Está lá Então, no artigo 1º da lei Berenice-Piana. Então, isso também traz outros direitos, né, vinculados aos PCDs, né? Exatamente. Aquelas vagas de estacionamento. Isso, exatamente, doutora. São aqueles direitos que a gente vê no dia a dia, né? A prioridade na fila, do supermercado, do caixa, as vagas especiais, né? A meia entrada em parques, cinemas, teatro, esse tipo de atividade cultural, de entretenimento, entendeu? E também outros direitos, como a isenção do IPVA. Olha, eu acho que a gente como sociedade peca muito também no sentido de divulgação, Malu. Então, assim, por exemplo, eu sou advogada também, mas não milito na área da saúde. Então, assim, a gente acaba que nem conhece certos direitos, né? Dentro da minha família, a gente tem um caso de criança com TEA, e assim, eles me perguntam e eu fico assim, ó, não sei, mas acredito que tem. Então, assim, a sociedade, ela, não digo nem sociedade, mas é o poder mesmo, as políticas públicas, no sentido de divulgar
tanto divulgar como efetivamente dar acesso a esses direitos, né? Porque não adianta só dar o acesso, criar uma lei, sancionar uma lei, Se ela não é se conhecida. ela não é conhecida e nem efetivada, É né? verdade. Eu concordo com você, doutora. Tanto que os trabalhos, nos últimos trabalhos, inclusive que eu participei, né? Seja em comissão de OAB, seja em grupos de debate, é a divulgação desses direitos. Muita gente tem, às vezes não sabe, né? Às vezes se rende ali, fica ali naquela situação, vivendo de uma situação, podendo ter uma melhora, né? Podendo usufruir de um direito que ela, às vezes, possui. Então, aqui esse podcast é para divulgar os direitos de vocês, do autista, de qualquer pessoa. Então, a gente vai começar a falar aqui. Vamos colocar alguns, os principais, os mais importantes. Ou então, assim, todos são importantes, na verdade, né? Mas os que fazem mais diferença no dia a dia das pessoas que têm TEA. O que é que você pode listar, doutor Rodrigo? Bom, tem alguns direitos que eles são bem mais, como eu disse, né, bem mais visíveis assim no nosso dia a dia, né? Tem esses direitos gerais, que são os direitos na prioridade, né, na fila, tem a meia entrada, tem a isenção do IPVA, né, para pessoas que tenham autismo ou responsáveis, a isenção do IPI, do ICMS também para compra de carro. Então, tem isenção de vários impostos. Tem uma isenção de alguns impostos. Do imposto de renda, dá para deduzir os gastos com a saúde da pessoa autista no imposto de renda. Né? Isso aí já dá um fôlego aí para o orçamento das famílias. Né? Tem direitos trabalhistas também, que são das pessoas com autismo e seus responsáveis, com a redução da carga horária para os pais ou responsáveis, pessoas com autismo, né? Para que ele tenha mais tempo de poder acompanhar ele na escola, na terapia. Né? Tem o saque do FGTS também para custeio de tratamento. Né? E esse saque do FGTS, é importante mencionar alguns detalhes dele. Por exemplo, o autismo ele ainda é utilizado muito como se diz? Autismo nível 1, nível 2, nível 3. Nível de suporte, né? O nível de suporte. Muitos ainda diagnosticam assim. Né? Então, o nível 3 de suporte, de forma administrativa, você já consegue na Caixa Econômica. Né, o saque do FGTS. Então, é menos burocrático. É menos burocrático. Você apresenta lá uma documentação que a Caixa Econômica vai lhe informar, e aí você comprova que tem gastos com a saúde daquela pessoa. Às vezes o trabalhador trabalhou por uma vida, né? E aí tem aquele dinheiro guardado, e aí tem um filho, às vezes o filho é diagnosticado e ele se vê com aquele orçamento mensal de tratamento um pouco caro. Então, até ele resolver com o plano, então ele tem esse direito de ir lá. E a questão das medicações, elas têm desconto, tem alguma gratuidade? Tem. Também há o direito da pessoa com autismo, né, de adquirir as medicações do tratamento dela. Tudo com comprovação do diagnóstico, da situação dela, da condição dela e a prescrição médica. Então, essas pessoas que têm TEA, elas têm que andar identificadas, tem que ter aquela cordinha, aquele símbolo que usa, ou usar um botão, alguma coisa, ou nesses locais, por exemplo, numa fila, eu estou no banco, eu tenho TEA, eu tenho prioridade de atendimento, né? Como é que eu me identifico? Bom, foi pensando nisso que muitas secretarias de estado e município também, elas criaram as carteirinhas. Hoje, aqui no estado do Piauí, a pessoa que tem o diagnóstico do autismo, ela pode buscar a CEID, a Secretaria de Inclusão, a pessoa com deficiência, e fazer o cadastro, fazer o registro, apresentar a documentação e solicitar a carteirinha de identificação de autista dela. Para além disso, tem isso que você falou também, tem o cordão. Uma identificação. Isso, exatamente. Mas aí nem todo mundo se identifica em querer usar, né? Porque tem coisas... Às vezes a pessoa não quer dizer para todo mundo. Não quer, exatamente. Ela não quer ali, sei lá, na concepção subjetiva dela, é uma exposição a maior, sem necessidade. Então, ela anda ali com sua carteirinha para efetivamente comprovar a sua situação. Exatamente. Dessa forma. Para evitar constrangimentos. Exatamente. Tem que ter uma educação também da sociedade, né? Às vezes a gente tá numa fila, você não sabe, essa é prioridade por quê? Não tá grávida, não tá não sei o que lá, não tem essas coisas assim como essa situação que teve do Evaristo, né? Não é visível, não é uma prioridade que é visível. Sim. Né? Muitos dos serviços prestados para qualquer tipo de pessoa, eles sempre têm as perguntas lá, se precisa de um atendimento especial. E nos voos também existem isso. Toda vez que você vai comprar passagem lá, você pode prestar atenção que tem uma perguntinha lá. Necessita de atendimento especial para alguma coisa e tudo mais. Quando faz o check-in já tem isso, inclusive. Isso. E é outro direito também que as pessoas com autismo têm, que é o desconto para o acompanhante. Né, no desconto da passagem aérea, pode chegar até 80% de desconto e aí para o acompanhante. Até perguntar, assim, hoje a gente tem
tem adultos diagnosticados, mas temos muitas crianças. E aí, quais são os direitos desses pais, né? Além de você citou a questão da redução da carga horária, tem mais algum? Olha, A tem redução do IPVA, do IPTU, desses ICMS, CMS. eles são para os pais? Olha, são para os pais que compram os veículos, né? Que compram, que possuem os veículos. Não é obrigado o veículo estar em nome da pessoa com autismo. Mas se ele for responsável, conseguir comprovar ali que ele é o responsável por ele, que faz um tratamento de saúde com ele, e necessita se deslocar e quer adquirir o veículo ou pagar o seu IPVA, ele consegue essa isenção. Doutor Rodrigo, e a pergunta que não quer calar, vamos falar de coisa boa, de pecúnia, de dinheiro. Existe algum benefício que os autistas recebam? Uma aposentadoria especial para o pai dessa criança ou para a própria criança? Ou não, não existe, isso é lenda. Existe o direito de se aposentar. O autista ele tem direito a se aposentar. A pessoa com autismo ela tem os direitos de qualquer cidadão, né? De votar, se aposentar, certo? Aí um previdenciarista ele vai pegar o caso dele e explicar como é Mais que tem que... detalhadamente, né? Existe também, no caso de famílias de baixa renda, né? O BPC Loas, para pessoa com autismo. Comprovando ali a baixa renda, a Em necessidade. alguns casos é relativizado a questão da renda. Por exemplo, às vezes a família tem até uma renda que ultrapassa aquela cota lá de um quarto de salário mínimo, se não me engano, Sim. certo? Então, administrativamente, você não vai conseguir, talvez. Mas aí quando Mas- comprova que aquela renda, por mais que ultrapasse, quando você vai colocar ali nos gastos, né, acaba Mas se que... você vai para a justiça já reconhece e ela relativiza essa questão Uhum. da renda, né? Renda per capita da casa, da residência. Então, tem esse direito também, o BPC Loas. Então, olha aí, pessoal, é uma informação muito importante, relevante, né, Malu? Isso. Desse benefício, que se eu não me engano, benefício de prestação continuada, tem se eu não me engano, é o valor de um salário mínimo. Então, é interessante os pais acenderem aí a luz para ir atrás de... E para as pessoas já ficarem, né, Pode antenadas, procurar para dar entrada, né, doutor? pode também, pode procurar. E só a título de informação... É um caminho difícil? É demorado esse receber esse benefício? Porque depende também muito da demanda do INSS, né? O INSS hoje ele está com uma fila para perícias enorme. Então tem pessoas que marcam hoje, né? Dão a entrada do hoje e a perícia é ano que vem, fevereiro, né? Tipo, março. Então a gente fica à mercê, não, dependendo aí da demanda do INSS. Porque, Malu, eu acho que não é de conhecimento de vocês, mas todo benefício previdenciário, ele tem obrigatoriamente que dar entrada via administrativa, né? Eu não posso acionar a justiça diretamente, não. Por mais que exista aquele princípio constitucional de amplo acesso à justiça, entre outros direitos, o benefício previdenciário, os pedidos lá da autarquia previdenciária tem que ser dado entrada primeiramente, obrigatoriamente, via administrativa. Com a negativa é que a gente acessa a justiça. É assim, eu vou ter um direito, eu vou no INSS e dou entrada. Se eu Exatamente. tiver a negativa, é que eu procuro a justiça. Exatamente. E agora, respondendo mais diretamente sua pergunta relacionada a benefícios para os pais ou responsáveis, tramita no Congresso hoje, né, já foi aprovado, inclusive, na Comissão da Pessoa com Deficiência lá da Câmara, um projeto de lei que prevê um benefício para as mães de pessoas autistas ou responsáveis. Né? Esse projeto ele agora vai passar por outras comissões da Câmara, para depois ser levado a plenário, depois ser votado no Congresso como um todo, e quem sabe, né, se for sancionado. Então fica aí para as pessoas que acompanham aqui o podcast, também ficarem ligadas nessa lei, né, que se for aprovada será de grande ajuda para as famílias, né? Vai ser muito bom. E a questão, assim, a gente está conversando aqui, recebendo no podcast Fale com a minha advogada, doutor Rodrigo Leal, que é especialista em direito da saúde e especialista também em direito das pessoas com autismo. A gente está esclarecendo aqui esse tema que é tão importante, que atinge muita gente, né, impacta muitas pessoas e que gera muitas dúvidas. A gente já falou no direito à saúde, a questão dos planos, a falta de profissionais, direito a benefício. Vamos recapitular aqui, doutor Rodrigo, que a gente está aqui, esse bate-papo é muito bom e importante, mas a gente tem um tempo e a gente vai estar se encaminhando para o final. E aí eu queria que a gente pontuasse aqui os pontos mais importantes que as pessoas que recebiam o diagnóstico, porque geralmente quando a família recebe, existe um luto, existe ali um processo, as pessoas ainda têm muitas dúvidas, né? Então, assim, o que é importante as pessoas se ligarem nesse primeiro momento? Vamos ser práticos, né? O que é que eles têm que fazer no primeiro momento? Eu acho que no primeiro momento é buscar informação,
certo? Às vezes a gente teme muita coisa por não estar informado sobre aquilo que a gente vai adentrar, né, na nossa vida. Então, buscar informação, buscar rede de apoio, seja nos profissionais, do direito, ou dos médicos, ou terapeutas, porque é tendo essa orientação que a base familiar, ela vai dar conta da parte dela. O tratamento do autista, ele depende da família, depende da escola e depende dos médicos E é um terapeutas. tratamento contínuo, não E é é isso? contínuo, exatamente, é É pra vida contínuo. inteira. Então, assim, se um desses três não tiverem alinhados, né, então a chance de sucesso não é menor. Na escola, aquela questão de ter acho que é um professor suporte, assistência. Como é que isso funciona? É um assistente especializado, que nós chamamos. É previsto em lei, na lei Berenice Piano, na lei da pessoa com autismo. É um benefício não, é um direito da pessoa ter esse assistente em sala de aula, que vai ensinar para ele alguns modos ali de aprender, ou dar um suporte para ele na hora de ir ao banheiro, né, ou de se relacionar com os coleguinhas e tudo. Então, existe esse direito da pessoa com autismo. E aí quem arca é o pai ou a escola que tem que fornecer? A Como é? escola. A escola, né? Escola. No caso da escola pública, é a escola, mas a particular não, né? Particular também. É? Olha aí, gente. Essa é uma informação também muito importante, porque é uma despesa a mais, né? É. Seria uma Então, despesa tem famílias a mais. que de sua parte, É. contratam, E mas a escola Ela tem que fornecer. fornecer. Assim como adaptações no espaço da escola, né? Para poder receber aquelas pessoas, né? Tem pessoas que têm, como é que se diz? Sensibilidade, né? Questão sensorial. Então, salas com acústica trabalhada, né? Questão sensorial da sala, dos locais. Então, tem que existir isso aí. Então, para a escola ou para instituições assim que atendem, que podem receber essas pessoas, também é importante ter uma orientação de um advogado. Com certeza. Não são só Advogados, para as famílias profissional. ou para a pessoa com TEA. Esses locais também eles têm que estar informados dessas leis, das suas obrigações. Com certeza. Com certeza. Nesse caso, quando não é cumprido, o que é que pode acontecer? Bom, aí nós temos vários órgãos que cuidam dessa questão fiscalizatória, né? O Ministério principal é o Ministério Público. Então, buscar o pais Ministério podem Público. denunciar no Ministério Público. Podem denunciar no Pode Ministério Público. denunciar. Pode, inclusive a escola pode. Acredito eu que a escola pode perder até o alvará de funcionamento. É um descumprimento. Não sei até onde está a lei que obriga essa questão do assistente, assim, qual a sanção para esse descumprimento. Mas acredito que entre multas e advertências, até um alvará de funcionamento cassado. Vamos buscar a resolução da melhor forma, né? Acredito que Com possa... resistência pode acontecer. Pode chegar, né? Acho que pode... É um extremo, isso aí É um caso extremo, né? Ainda não vi, assim, na prática ainda acontecer, até porque muitos buscam a resolução logo, né? É uma causa tão sensível que as pessoas, elas às vezes, resolvem. Você busca ali um atendimento inicial, eles conseguem resolver. E é isso, gente. A gente está encerrando aqui mais um podcast. Fale com a minha advogada, que é aqui a minha amiga, a doutora Amanda Leon, sempre trazendo convidados especiais. Obrigada, Amanda, por essa parceria e por estar sempre trazendo pautas relevantes. Quero agradecer aqui ao doutor Rodrigo por ter participado. Queria que, antes de encerrar, Amanda, você pode se despedir, mas depois eu queria que o Rodrigo deixasse uma mensagem para essas pessoas que estão em busca dos direitos, estão em algum conflito, o que é que elas podem fazer. Você pode deixar aqui o seu perfil para as pessoas também te acompanharem nas suas redes sociais e saberem mais aí sobre o seu trabalho e o que fazer nessas situações, né? É sempre prazeroso estar aqui, Luísa, trazendo temas. Hoje, especialmente, um grande amigo meu da faculdade, que a gente aprendeu a engatinhar lá na sala de aula, né, Rodrigo? Hoje estamos aqui. Então, eu agradeço a sua aceitação em participar desse quadro. E é sempre prazeroso estar ao lado da minha amiga e do meu amigo aqui para a gente trazer para vocês informações relevantes. Eu vou até te fazer uma pergunta antes da gente encerrar, Rodrigo. A gente vai entrar agora já que você é especialista em direito da saúde, a gente vai entrar agora no Outubro Rosa. Você também nós temos direitos das mulheres com câncer de mama. Você também pode falar sobre esse assunto, porque se for, você vai ter que participar de outro podcast. Posso sim. Podemos conversar também, doutora, viu? Pois então, a gente já fica aqui já o convite para a gente também trazer esse tema aqui, bastante relevante aí para essas mulheres. Tem muito direito para as mulheres com câncer de mama também, não é isso? Isso. A gente tem que ver, né? Os direitos das pessoas, a gente pode
um dia trazer aqui para conversar. Pronto, pois já fica o convite aqui para próximo episódio, você fazer uma Tá aceito dobradinha o aqui com a convite. gente. Aham. Então vamos encerrar aqui com uma mensagem para essas pessoas, o que é que elas podem fazer, Rodrigo? Bom, pessoal, o meu Instagram é o @RodrigoLealADV, tudo junto, Rodrigo Leal ADV. E a mensagem que eu deixo é: não perca a esperança, certo? Eu acho que a luta que hoje nos cansa, se a gente parar, é pior. O tempo ele vai passar de qualquer forma, certo? Mas quem passa o tempo lutando, uma hora vence. E quem desiste, o tempo passa e não vê a vitória. Então a mensagem que eu deixo é essa: mantenha a esperança, a perseverança, que uma hora nós venceremos. E procura o doutor Rodrigo. Qualquer Sim, dificuldade, direito, gente, procura um advogado, fale aqui com um advogado. E é isso, estamos encerrando mais um podcast. Obrigada aí pela sua companhia. Se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilha, espalhe aí essa mensagem para as pessoas que precisam conhecer um pouco mais sobre o direito dos autistas. Até a próxima.